Porsche 911 991.2 Carrera. Esse poderia ser mais um dos vídeos onde a gente apresentaria mais um modelo da Porsche, de todos os vídeos que a gente já tem aqui no canal. Mas a grande verdade é que este projeto em específico é um dos projetos mais especiais que a gente fez em 2020. Aqui a gente tem uma conjunção de diversos fatores, de peças maravilhosas, de muita potência e também de uma experiência sensorial única que a gente raramente vê em um único projeto. Então vamos falar em detalhes de todos esses fatores, vamos falar das peças, vamos falar dos ganhos de potência e vamos dar uma volta nesse carro em detalhes. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever agora no canal, ative as notificações e já deixa a curtida, porque ela é importantíssima para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Vem com a gente. Bom, vamos primeiro falar rapidamente sobre a parte exterior, estética, porque olha para isso. O carro já entra aqui sóbrio, já entra numa combinação de cinza metálico no exterior, cinza no interior, não tem nenhum cinto amarelo, não tem nenhuma pinça vermelha, a pinça inclusive é num preto fosco bem sóbrio. E para combinar, a gente instalou aqui as rodas Wosteiners Aro 20. E junto a isso, para dar uma leve abaixada no carro, molas HR. Lembrando que esse carro tem o sistema de lift system, isso dá um trabalhinho extra na hora da instalação e a gente completa o serviço aqui dentro com a geometria de suspensão. Então esse 911 sai dessa pegada mais sóbria e mais convencional, entra numa pegada mais agressiva, mas sem perder a elegância. Mas como você sabe, aqui na Vanguard a nossa especialidade é a parte de preparação. E foi aqui no motor, aqui atrás, no 9A2, primeiro Carrera com motor turbinado de fábrica, original, que a gente gastou a maior parte do tempo desse projeto. Aqui a gente tem que fazer alguns upgrades que são essenciais para chegar no nível de potência que a gente chegou nesse projeto. Vamos falar deles, começando pelo intercooler. Bom, outro upgrade que a gente está fazendo, que é essencial nesse projeto, são os intercoolers, que é um calcanhar de aqueles aqui do 9A2 no 991.2. Esse aqui é o sistema de intercooler original. Em termos de dimensões, eles são ok, mas não existe um aproveitamento ideal do espaço que a gente tem onde esses caras são instalados. Mas o principal problema desses intercoolers é que eles saturam muito rápido, porque o fluxo de ar aqui no Carrera não é ideal. E isso foi até mudado na nova geração, no 992, esses intercoolers foram reposicionados, mas a gente consegue perceber facilmente só olhando aqui no carro. A gente pensa no fluxo de ar que está vindo por fora do carro, que vai fazer o arrefecimento, que vai passar aqui pelo intercooler e vai tirar essa temperatura. A gente vê os dutos aqui, então a asa do carro serve como um anteparo e direciona o ar aqui para esse duto. Fica mais fácil ver quando a gente desmonta. E em cada um dos paralamas traseiros nós temos esse sistema de intercoolers do Carrera. Aqui a gente já instalou o upgrade, já vou falar um pouquinho dele, mas a gente percebe que o fluxo ele não é ideal. Ele vem, passa aqui pelo intercooler que está instalado aqui e sai por aqui pelo para-choque. O que a gente fez nesse carro? A gente está fazendo um upgrade do sistema, do core do intercooler. Então esse daqui é o original, são caixas feitas de plástico e aqui a gente tem uma colmeia de alumínio simples, nada demais aqui. Fazendo um aproveitamento do espaço que a gente tem algumas opções de upgrade. Essa daqui é uma versão da Alfa. Aqui a gente tem alguns upgrades. Primeiro, o próprio comprimento do intercooler, ele é 50% maior do que o original, então a gente tem uma área maior para fazer essa troca térmica. Depois a densidade dessas aletinhas aqui, certo? A densidade dessas aletas é muito maior do que no intercooler original. Isso significa que a gente está aumentando também a área para você ter essa troca térmica, para o intercooler esquentar o ar
que está passando por fora do carro e resfriar o ar que está sendo pressurizado para dentro do motor, ok? E por último, a gente percebe também uma qualidade excepcional na construção desse intercooler da Alfa, com os moldes das caixas feitas em alumínio. Isso aqui é tudo desenvolvido em CFDs para minimizar a turbulência. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um intercooler maior, com mais densidade e muito bem feito. Junto dele também, só um momento, ele é fornecido também com um duto de fibra de carbono que faz a condução do ar aqui por dentro do para-choque para ter um fluxo mais ideal. O original é de plástico e junto desse kit aqui vem um sistema de fibra de carbono. É uma pena que fique escondido, mas faz parte do kit. Em resumo, o que a gente vai ganhar aqui é um motor trabalhando com uma temperatura menor, um motor menos propenso à detonação, a retirar ponto, porque as temperaturas, as condições de câmara ficam muito quentes, e tenta minimizar um dos, eu não diria defeitos, ou uma das características do 991, que é um carro que trabalha com IATs um pouquinho mais quentes. Isso foi um problema aqui e foi mudado no 992, né? Que nem eu disse lá no vídeo do 992, os intercoolers eles foram reposicionados, então eles saíram daqui e vieram para cá, em cima da caixa, trocaram o lugar com o filtro de ar, e o filtro de ar que está aqui veio para cá, isso na outra geração. Mas intercooler muito bom. Agora vamos falar do sistema de escapamento completo que foi instalado nessa 911. Mas antes de falar do sistema que foi instalado lá pela Secret, vamos dar uma olhada no sistema original para a gente entender as diferenças, ok? Eu estou com uma outra 911 Carrera, também com motor 9A2, turbinado 3.0, e aqui a gente tem o sistema ainda original, 100% original, sem alteração. E o que a gente vai fazer aqui é acompanhar o fluxo do gás de exaustão para entender o que acontece no escape original desse carro. A gente já falou disso em vários outros vídeos, inclusive, se você gostar do que a gente vai mostrar aqui, dá uma olhada nesse outro vídeo de uma 911 aspirada. Você vê a odisseia que a gente passou para extrair 40 cavalos desse carro aspirado. Aqui é turbo, é mais fácil, mas vamos dar uma olhada no sistema original agora. Então são duas bancadas, é um motor 6 cilindros. Vamos dar uma olhada só nessa bancada, tudo que a gente está vendo aqui acaba sendo espelhado lá pelo outro lado, ok? Aqui a gente tem o coletor de exaustão, então a gente tem a saída lá dos cabeçotes, certo? Então os pulsos de exaustão entram nessa peça aqui. E aqui a gente já vê uma desequalização do coletor, ele não é equalizado. Se você ver o duto de saída, imagine que os cilindros estão mandando os pulsos aqui, tá? São 3, ele está deslocado para a esquerda. E a gente tem uma diferença, por exemplo, da velocidade, do tempo do pulso que está saindo desse cilindro, se a gente comparar com o outro cilindro. E existe também uma questão de conflito aqui, certo? Lembrando também que a gente está falando de um 9A2 turbo, então essa diferença no coletor, essa desequalização no coletor, ela é menos problemática, ok? Mas ainda assim, isso aqui rouba um pouquinho de potência do carro. Ela não é ideal, o sistema que foi construído esse carro, mas é fácil e barato para a Porsche produzir dessa maneira, ok? Depois a gente começa aqui, os pulsos entram, se encontram aqui dentro da turbina, a turbina é girada pelo acúmulo de pressão que a gente tem aqui nessa parte do coletor. Depois a gente entra no sistema de catchback do carro. Aqui o sistema ele tem duas saídas, é um sistema controlado por válvula, uma saída menor que vai fazer menos barulho e também para situações de baixa carga do motor, quando tem pouco fluxo aqui, e uma saída maior controlada por uma válvula, certo? Essa válvula ela é pneumática e ela abre e fecha as passagens de gás por esse duto que é maior, e aqui obviamente a gente tem um desempenho melhor do escapamento quando a válvula está aberta e os gases estão saindo por aqui, e também o barulho, né, o ronco desse escapamento fica maior e é tudo controlado lá pelo painel com o botão. Esse é o sistema original de uma 911 Carrera 9A2 3.0. Vamos dar uma olhada agora no que foi instalado na outra 911. Não preciso apresentar. Na verdade, você já viu aí no vídeo que esse escapamento ele é uma obra de arte. Aqui é um escapamento feito, o sistema completo de exaustão foi feito pela Secret Weapon.
E existe muita coisa acontecendo aqui. Mas primeiro vamos pensar, de modo geral, para que você troca o escapamento do carro. Geralmente são 3 motivos. Primeiro, uma questão puramente estética e artística. Geralmente isso não é comum, porque o escapamento da maioria dos carros que a gente faz estão escondidos, então você não tem acesso visualmente a eles. Mas existem exceções, principalmente dos carros que são com motor traseiro ou central, o R8, a Huracan. Muitos carros têm esse sistema de exaustão localizado lá na traseira e muitas vezes o pessoal tira o para-choque só para mostrar uma obra de arte como essa. Você pode pensar o escapamento como se fosse uma união de vários tubos apenas para conduzir um gás proveniente da combustão e jogar para fora do carro. Ou se você tiver o controle do processo de produção, se você tiver materiais extremamente nobres e se você tiver uma mente um pouco mais criativa, você pode chegar a esse resultado puramente estético. Estamos falando só de estética aqui. E eu não preciso apresentar, você já viu no vídeo. Isso daqui é uma obra de arte. Segundo motivo menos comum de você trocar um sistema de escapamento ou fazer algum tipo de upgrade nele é a questão de desempenho do motor. Existe, na maioria dos casos dos carros que são vendidos hoje, áreas para melhorias, e essas melhorias vão corresponder a ganhos de performance, de desempenho, mais potência e torque no motor, ok? Pensando só do ponto artístico, esse escapamento já valeria a pena, mas também houve um ganho de desempenho aqui. Para a gente explicar melhor essa parte do desempenho, vamos dar uma olhada no projeto que foi feito nesse carro lá pela Secret. Vamos dar uma olhada de novo no mesmo caminho dos gases, nessa bancada aqui no caso. Os coletores que no escape original são desequalizados, eles foram reconstruídos pensando... Existe muita coisa acontecendo aqui, tá? Diâmetros de duto, as curvas, as uniões. A gente já explicou isso aqui melhor naquele vídeo da 911, vou deixar de novo o link aí. Mas o que a gente percebe aqui é uma equalização dos 3 dutos. Então, o comprimento desses dutos, o diâmetro, o ângulo com que todos estão se encontrando aqui nesse merge collector foram estudados e esse coletor ele dá mais desempenho para o carro. Depois, continuando, aqui é a mesma turbina, a gente não trocou a turbina desse carro ainda, talvez daqui a pouco, para um outro vídeo, mas ainda na turbina original. A gente começa com o sistema de catchback, aqui já em inox, aqui também é inox o coletor, e aqui a gente continua com as 2 saídas. O sistema ainda é controlado por uma válvula, aqui especificamente essa válvula aqui, extremamente robusta, um show à parte só nesse componente, o uniball, a questão de fundição aqui, o atuador aqui com o diafragma. Ela faz a mesma função de controlar as passagens e daqui para cá começa essa obra-prima feita à mão, construída em titânio, que está relacionada ao terceiro motivo e mais comum de você modificar o escapamento do seu carro, que é você buscar um ronco do seu motor, às vezes mais alto ou até diferente. E o que a Secret Weapon conseguiu atingir aqui com esse sistema, com essa obra de arte, foi trazer o ronco desse 9A2, que originalmente é abafado pelas turbinas, mais próximo para um som de uma GT3 RS. Lembrando que esse aqui gira ainda a 7.000 rotações. E no conjunto completo desse escapamento, nós tivemos esses 3 ganhos. Primeiro, a obra de arte, visualmente falando, não há nada parecido no mercado, isso daqui é um escapamento único. Depois, desempenho, o sistema completo de escapamento, ainda no mapa original desse carro, deu 30 cavalos de ganho para esse motor. E por último, o ronco. E o ronco eu deixo para você escutar.
Então seja você o juiz e deixa agora aqui embaixo o seu voto. Deixa a sua curtida, porque ela ajuda muito com o crescimento do canal e ajuda muito quem fabricou esse escapamento também, a Secret Weapon. Não existe outra 911 Carrera com som parecido. Aqui a gente está muito próximo do ronco de uma GT3 RS, que é um carro aspirado. Lembrando que aqui a gente tem duas turbinas filtrando todas as frequências que esse motor produz. Mas não é só escapamento que esse carro ganhou. Aqui no conjunto dos intercoolers, do sistema de escapamento completo e de um filtro em box, nós adicionamos a nossa reprogramação. Então vamos falar de números de potência agora. Então 911 991.2 Carrera. A Porsche declara que originalmente esse carro tem 370 cavalos de motor e 45 kgf de torque. E a gente mediu aqui na roda, sem correção, 44 kgf de torque e 340 cavalos de roda, ok? Depois, o carro ganha o sistema de escapamento completo e vem 30 cavalos de roda. Em cima disso, do filtro, do intercooler e do escapamento, entra a nossa programação, aumentando pressão de turbina, corrigindo combustível, ponto de ignição, entre outros fatores, e a gente chega nos resultados de 63 kgf de torque. São mais de 20 kgf de torque de ganhos em algumas faixas de rotação e 405 cavalos de roda. A gente estima por volta de 470 cavalos de motor numa calibração pronta para ser abusado em pista. Esse carro vai para Interlagos e você ainda vai ver isso aqui no canal. Nada mal. Mas é claro que a gente não podia perder a oportunidade. Aqui nós temos um motor maravilhoso, um escape maravilhoso e o domínio da programação da central que gerencia esse motor. Então o que a gente fez foi mudar novamente a programação para produzir alguns efeitos dramáticos no escapamento, visuais e sonoros que você já está acostumado. Aqui não poderia ser diferente. Dá uma olhada aí. Põe 20 litros de pódio para mim. Observa isso. Meu Deus do céu, cara. Que ronco é esse? De novo. Cara, só pelo que foi feito no escapamento desse carro já vale o projeto. Mas aqui tem uma conjunção, que nem eu disse no início do vídeo, de experiências sensoriais, sonoras, físicas. Eu confesso que essa geração agora do 991 ela cresceu muito no meu conceito depois desse projeto que a gente fez. Motor 9A2, ainda na primeira geração desse motor. Mas eu não vou falar. Não precisa falar.
É absurdo. Tô sem palavras. É de fato um dos melhores projetos que a gente já fez aqui em 2020 e a gente espera que tenha outros aí. O dono tá em êxtase e eu também. Puta carro. Então é isso, senhores. Pra gente continuar gravando esse tipo de conteúdo pra vocês, a curtida, ela é muito importante. E se você é novo ainda no canal e ainda não se inscreveu, são 3 vezes, essa é a terceira vez que a gente pede nesse vídeo pra você se inscrever agora e ativar as notificações, porque esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avantgarde. Ai, meu Deus.